Olá, este é um podcast que quer falar de pessoas que nos inspiram, pessoas que nos impactam, pessoas que nos surpreendem, enfim, pessoas capazes de mobilizar e de elevar a nossa ambição. Mas é também um podcast que quer falar de Coimbra, um sítio, aliás, onde nascem, onde crescem, ou por onde passam muitas pessoas assim, mas que muitas vezes nos passam completamente ao lado. Coimbra precisa muito dessas pessoas, precisa de as atrair, precisa de as manter por perto, precisa de as envolver mais e mais na construção deste sítio onde vivemos e que todos gostamos. Coimbra tem que dar espaço à sua energia, à sua ambição, à sua criatividade. E um primeiro passo para que isso possa acontecer, eu diria, é dá-las a conhecer. Este é o Coolcast, o podcast da Coimbra Coletiva. Muito obrigado por estarem desse lado. Nasceu em Beja, mas cresceu em Coimbra, e diz-se de Coimbra. Coimbra, em boa medida, terá feito dele uma boa parte daquilo que é hoje. Praticou ginástica desportiva enquanto mais novo, com assinalável sucesso, mas a sua grande paixão em termos desportivos é o rugby. Praticou afincadamente e ao mais alto nível enquanto estudante universitário na Académica. E também um pouco depois disso. Chegada à altura da universidade, hesitou entre Direito e Medicina, acabando por escolher Medicina e, posteriormente, uma especialização em Psiquiatria. Fez-lo na Universidade de Coimbra, com uma curta passagem por Madrid, no programa Erasmus. Enquanto médico psiquiatra tem tido uma atividade rica, diversa, intensa. Destaco do seu caminho o seu início de atividade, que foi na Madeira, onde esteve um ano. A passagem depois para Lisboa, para o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, o vulgo Júlio de Matos. Os 4 anos como assistente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O seu trabalho no Health Parliament Portugal, enquanto um dos parlamentares entre os 21 e os 40 anos que, numa iniciativa da sociedade civil, refletem sobre saúde. Foi o responsável por uma das áreas específicas desse debate, a área da saúde mental, e destaco, por fim, a sua atividade atual. Exerce no Beatriz Ângelo, mas também é assistente na Católica Medical School e é coordenador da estrutura para a saúde mental dos Açores. Ainda de salientar que, muito recentemente, em setembro, lançou com um companheiro de profissão um livro com o título Dormir é Fácil, a abordagem cognitiva comportamental para acabar de vez com a insónia, e que no mesmo mês, em setembro, portanto, iniciou na Universidade de Minho o seu doutoramento. Estou a falar do Henrique. O Henrique Prata Ribeiro, jovem psiquiatra brilhante, dedicado, comprometido e que tem a ambição de, através da psiquiatria, tornar o mundo num sítio um bocadinho melhor. Henrique, muito obrigado. Olá. É um gosto ter-te aqui. Muito obrigado por Bem, teres suposto aceitado. assim parece muito mais complexo do que é. Diz-me, tu cresceste, amadureceste em Coimbra, tiraste o teu curso de Medicina aqui, em 2013, salvo erro, mas depois saíste para a Madeira, como eu disse, depois da Madeira para Lisboa. Porquê é que sentiste necessidade de sair de Coimbra? Bem, a saída para a Madeira não foi voluntária, propriamente. Foi por displicência a fazer uma candidatura e acabei por entrar no sítio errado. Foi um bocadinho o que aconteceu aí. Eu não tinha uma média que desse para entrar em Lisboa ou no Porto. E na altura eu já tinha a ideia de ir para uma cidade maior, mas principalmente Lisboa por causa do rugby. Porque era onde estava a seleção nacional na altura, eu todas as semanas tinha de ir treinar à quarta-feira, portanto tinha de ir e voltar, e a minha ideia era ficar a trabalhar em Lisboa para poder ficar a treinar mais regularmente com a seleção nacional. Portanto, a Madeira foi um acidente,
Depois na especialidade. Se não fosse isso, considerarias ficar em Coimbra? Era um sítio onde tu podias continuar ou achas que não? Acho que na altura já não. Já queria... Eu, a meio do curso, quando fui para Madrid, nessa curta passagem de Erasmus, em que acabei, e se calhar ainda bem que não fui para Lisboa nessa altura, porque se calhar não teria tido a maturidade para conseguir aguentar-me lá e para concluir o curso. Mas nessa altura eu já tinha tentado fazer uma transferência para Lisboa, na altura lá está, por causa da Seleção Nacional de Rugby e porque queria estar mais perto da seleção, porque achava que isso facilitaria Tu a ida continuaste aos Júniores. depois do curso na seleção durante muito tempo? Não, eu depois do curso fui para a Madeira e portanto o ano do rugby é de setembro a julho, mas o ano médico é de janeiro a dezembro. Okay. E portanto a ida para a Madeira acaba por prejudicar 2 épocas. Depois, quando volto a Lisboa, volto com a ideia de voltar a jogar ao mesmo nível em que estava e vou para o Cthulhu, que na altura era de longe assim, o melhor clube em Lisboa, mas acabei por dar prioridade a outras áreas. Depois acabei por dar prioridade à área da psiquiatria, até de uma forma que para mim foi inesperada. Eu ia à espera de me dedicar mais ao rugby do que propriamente aos congressos e essa Portanto, o parte. rugby era mesmo a tua driving force, era a tua paixão, era a tua... Sim, de longe. Okay. Olha, diz-me, tu estiveste hesitante, pelo que eu julgo saber, entre Direito e Medicina, não é? Que são 2 áreas, enfim, não muito semelhantes, ou seja, que eu diria que não deviam provocar assim uma indecisão tão grande. Porquê? E porquê é que isso... Acho que sempre tive interesse em várias áreas e nunca fui uma pessoa de quero mesmo ir para aqui. Na verdade, acho que nunca soube bem porque ia tendo interesse em áreas diferentes. Na altura, a opção da medicina foi porque pareceu aquela que era mais limitante não ter. Ou seja, das 3 opções que estavam em cima da mesa, mais com direito durante mais anos, mas depois na altura da candidatura o meu pai queria muito que eu tivesse ido para a economia, sempre a dizer vai para a economia na nova, vai para a economia na nova. E nessa altura, dentro das 3 opções, a medicina pareceu ser aquela da qual eu ficaria mais longe se fosse para alguma das outras. E que eu precisaria de ter o conhecimento técnico para poder exercer e depois poder-me ligar às outras de uma forma mais fácil. Okay. E foi esse racional na altura. E a psiquiatria? O que é que... Eu julgo saber que a psiquiatria não estava no teu horizonte no início, não é? Não. Isso acontece, não é? Por outro lado, também li de ti que tu eras um bocadinho, eu diria, irrequieto, difícil de educar, déficit de atenção, hiperatividade, essas coisas todas. Tem alguma coisa a ver com o teu cruzamento com a psiquiatria? E continuo a ter o déficit de atenção, não saiu. Não acho que tenha sido por aí. Eu acho que a escolha da psiquiatria, principalmente na fase final do curso, eu senti muita falta das ciências humanas. E apercebi-me que a maior parte dos meus amigos que estudavam medicina comigo só liam os livros que eram recomendados para o curso, só liam livros de matéria. O meu pai disse uma coisa uma vez, que foi: os teus amigos de Coimbra são os tipos que estão nos copos, chumbam às cadeiras, mas qualquer um se senta aqui e consegue discutir comigo o que se passa no mundo, tem uma opinião sobre as coisas. E os teus amigos médicos, os temas são sempre relacionados com a medicina. E quando eu tento discutir outros temas, parece que ficamos bloqueados. Mas tu concordas com o Rui, com o teu pai? Concordo. Mas em psiquiatria, por exemplo, o perfil dos médicos já é um bocadinho diferente deste. E acho que também não é o perfil dos médicos das gerações antigas. Na tua geração, acho que as pessoas que foram para a medicina tinham um perfil diferente. Acho que o curso se tornou tão exigente na entrada, tão exigente naquilo que exige dos alunos durante o curso, principalmente se quiseres ser um bom aluno, que felizmente foi uma preocupação que eu nunca tive, que acaba por fazer com que as pessoas só olhem para aquilo que é matéria relacionada com o curso. O curso é hiper competitivo e de facto acaba por tornar as pessoas demasiado focadas naquilo que são as competências técnicas que têm que provar nos exames e limitam muito a maneira de olhar para o mundo. Certo. Daí podemos talvez concluir que não estamos a conseguir formar as pessoas certas. Eu sei que isto é um juízo de valor talvez não muito interessante. Isso é muito difícil. Mas é muito difícil de fazer. Mas, quer dizer, um médico tem que ter um conhecimento do mundo e uma exposição ao mundo
muito para além da técnica e do... Sim, deveria, e eu sinto que isso é mais valorizado na área da psiquiatria. E, portanto, os médicos da psiquiatria normalmente até têm um perfil diferente nesse campo, porque é uma área onde estás muito dependente da tua interação com o doente. E, portanto, tu teres uma mundivivência grande, conseguires compreender culturas diferentes, conseguires interpretar e chegar a pessoas que são completamente diferentes de ti é absolutamente essencial. Se calhar numa coisa mais técnica como cirurgia não se exige tanto esta parte. Agora, não sei se estamos a formar as pessoas erradas ou não, porque acho que é muito difícil tu fazeres essa seleção sem ser por notas. Por exemplo, na Católica há uma percentagem da entrada que é dada a outros fatores e aquilo que se faz são entrevistas cruzadas com vários professores a fazer entrevistas. Há 8 ou 10 estações com um tema ligado à empatia, um tema ligado à capacidade de decisão sob pressão, um tema ligado a racismo, e em que se apresenta problemas aos alunos, ou melhor, não é aos alunos, é aos candidatos, e depois cada professor classifica de 0 a 10 ou de 1 a 5 o aluno naquela resolução do problema concreta e depois dá uma nota final global que tem um peso na avaliação para a entrada em medicina. É uma forma de tentar mitigar um bocadinho este efeito. Certo. Certo. Pois, porque eu diria que não há muito poucas carreiras, enfim, muito poucos cursos na universidade que sejam tão competitivos e, portanto, que limitem tanto a capacidade de trazer pessoas diversas, não é? Portanto, não só aquelas pessoas que se dedicam muito e que são muito aplicadas, porque acho que isso é absolutamente incontornável. Só quem seja muito dedicado, trabalhe muito, estude muito, ponha toda a sua energia na aquisição do conhecimento e das competências médicas, estritamente médicas, é que consegue entrar num curso desse, não é? Isso, eu não acho que isso esteja bem. Pois, eu também não sei qual é a que soluções solução, é que mas haveria. Pois, a solução é formar mais pessoas e deixar depois que as coisas aconteçam com naturalidade, como acontece nos lados, é criar competição nesse sentido que tu formas mais médicos, provavelmente nem todos vão ser necessários, tudo bem, mas depois... Entendo, uma liberalização, eu acho que para haver essa liberalização, depois tem de haver liberalização da formação específica, então, que hoje em dia está apenas na mão do Estado. Certo. E, portanto, acho que se fosse para liberalizar a profissão, tem de ser em toda a linha. Certo. Eu acho que um excesso de regulação não é... Mas Portugal é o segundo país da OCDE com mais médicos per capita. Certo. Para teres uma noção. Portanto, nós não temos propriamente falta de médicos. Acho que temos um sistema, principalmente no serviço público, muito ineficaz a atraí-los. Mas faltas de médicos em algumas regiões do país. Em algumas especialidades e em algumas regiões. Mas o que se passa é mais uma dificuldade em captar médicos para o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, do que propriamente uma falta de médicos como profissionais, número de profissionais. Isso não temos, claramente. Certo. Olha, tu escolheste, se julgo saber, psiquiatria forense, certo? É uma das áreas a que me dedico, sim. E porquê a psicologia forense? Eu já tinha esta ideia da parte forense, lá está, pela ideia que tinha de querer estar ligado à área do direito, um dia. Okay. E quando escolhi Júlio de Matos... Há uma boa sobreposição aí com a coisa do direito. E quando me candidatei, quando escolhi o Júlio de Matos para fazer a especialidade, um dos motivos foi o Júlio de Matos ter o pavilhão forense e eu queria estar perto dos médicos que trabalhavam com psiquiatria forense e acabou por ser possível. Aí havia 2 médicos que ainda hoje são uma referência da área forense, são o Fernando Vieira e a Sofia Briços, e trabalhei muito com eles desde os primeiros anos de internato. Ok, portanto já tens essa especialização, vou saber. Eu tenho uma pós-graduação e pratico, mas ainda não sou subespecialista. Falta-me agora um número específico de perícias, mas sim, está perto. Olha, enfim, avançando aqui um bocadinho no que tem sido a tua experiência, também o que tens feito, que tem impacto no mundo à tua volta, enquanto coordenador da estrutura para a saúde mental dos Açores, que eu acho que é um programa que te envolveu muito, que se percebe que tem importância para ti. Claro. O que é que conseguiste já hoje? O que é que te orgulha
do que é que ainda não conseguiste? Como é que resumirias isso? É difícil, é uma coisa muito abrangente. Mas acho que o programa, no geral, diria que estou satisfeito com aquilo que foi possível implementar. Acho que me abriu perspectivas um bocado diferentes daquelas que eu tinha antes de trabalhar diretamente com políticas públicas de saúde e de ter de lidar com a máquina pública para implementar coisas em relativamente pouco tempo, porque a estrutura foi nomeada para um primeiro período de 1 ano e meio e depois foi renovada para um período de 6 meses. Depois da queda do governo regional e do governo central, e portanto ficou com 2 tempos desfasados. No total vai ser uma implementação de 2 anos, mas que ficaram desfasados entre si esses tempos. E houve uma primeira fase, que foi a fase do 1 ano e meio, em que houve um apoio absolutamente essencial da FLAD, que deu 100 mil euros a fundo perdido e então permitiu implementar muitas medidas. E a verdade é que é muito difícil desbloquear o orçamento público, principalmente quando não há verbas concretas a serem atribuídas, porque as coisas estão a andar a um ritmo em que não há espaço para introduzir mais nada no orçamento. Eu diria que as coisas de que me orgulho mais de termos conseguido implementar lá são a criação de um pátio no serviço da terceira, que fez com que nenhum doente nos Açores possa ser internado sem acesso a espaço exterior. Portanto, ninguém pode ser internado, especialmente involuntariamente, ou seja, pessoas que são internadas contra a vontade delas, por apresentarem risco para elas e para outras por via da doença psiquiátrica. Ninguém pode ser internado sem acesso a espaço exterior. Uma sala de emergência no Hospital da Horta para conter doentes. E depois, a medida que eu acho que vai ter mais impacto prático, mas que só vai ser mensurável ao longo dos próximos anos, conseguimos eliminar uma lista de espera de 2 anos e meio para consulta de psiquiatria em São Miguel. A realidade em Portugal, no que diz respeito à saúde mental, não é muito boa, certo? Estamos muito atrás. Quer dizer, eu tenho, enfim, tenho estado próximo, por razões diversas e algumas delas pessoais, dos desafios da saúde mental. Conheço outras realidades e sinto que nós estamos muito atrás, embora me pareça que estejamos a dar passos interessantes e a fazer coisas que são uma evolução muito franca e muito boa a esse nível. Mas sinto que há ainda muito para fazer nessa área. O que é interessante ao mesmo tempo, não é? Para quem está na área, como tu, há aqui uma oportunidade para fazer Só dizer, coisas. não te respondi quais é que eram as coisas que para mim tinham ficado por fazer. Okay. Acho que me vai custar muito, eu vou terminar agora em finais de dezembro, acho que me vai custar muito o facto de não ficar implementada a eletroconvulsivoterapia, que é um tratamento essencial, especialmente para a depressão resistente e para a catatonia, pode ser até uma coisa que salva a vida às pessoas. Portanto, vai-me custar muito não termos conseguido implementar isso por falta de anestesistas e por não haver um espaço designado no Hospital de São Miguel, mas foi dada formação às pessoas, foi recalibrada uma máquina de eletroconvulsivoterapia, portanto as condições estão lá, ficaram lá para ser feitas, e depois temos tido muita dificuldade em mensurar o impacto das medidas porque as coisas não estão estruturadas para isso ser feito, e portanto essa é outra falha. Em relação à psiquiatria aqui em Portugal, às limitações e à oportunidade que isso gera ou não de nós mudarmos as coisas, porque eu acho que temos a grande vantagem da psiquiatria em Portugal, para mim, é que com muito pouco investimento nós conseguimos ter um impacto brutal. E nós com 100 mil euros, eu sinceramente acho 100 mil euros para a área da saúde não é nada. E o impacto que nós, através de determinadas medidas, quer dizer, coisas que nem sejam obrigatoriamente mensuráveis, como criar os pátios, as salas, dar formação aos médicos de família, isso são coisas que com um orçamento muito baixo se consegue fazer e vão ter impacto na vida das pessoas. Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de perturbações psiquiátricas, portanto, nós temos de nos preocupar com esta área. Sério? Não sabia disso. É o segundo com maior da Europa. Exatamente. E a depressão é a doença com mais impacto na vida das pessoas, na qualidade de vida e nos dias vividos com doença, nos indicadores, no mundo moderno, no mundo ocidental. Eu li algo que tu disseste, que foi o seguinte: os cuidados de saúde devem ser tendencialmente prestados na comunidade, estar próximos das pessoas. Ora, certo. Eu de facto parece-me que isso é o caminho. E eu diria que as empresas
As empresas, como aquela onde eu trabalho, as empresas são comunidades fortes, são obviamente muito presentes na vida de cada um de nós. É o sítio onde nós estamos todos os dias, com pessoas que conhecemos e com quem geramos relações de alguma proximidade. E aonde, nesses contextos, estamos expostos a diferentes situações, umas que nos pressionam, outras que nos alegram, outras que nos entristecem, etc. E, portanto, nos desafiam, não é? E, portanto, nessas comunidades, essas comunidades devem estar preparadas para lidar com este problema, porque é o sítio certo, não é? Portanto, eu acho que a abordagem à saúde mental tem que ser bottom-up, tem que ser a partir das pessoas, não é? E, portanto, dentro de uma empresa, as pessoas estiverem atentas ao que está a acontecer com os seus colegas, com os seus companheiros e perceberem que há qualquer coisa que não está bem, muito provavelmente pode-se endereçar um problema mais cedo, quando ele é passível de ser endereçado, Sem dúvida. noutras circunstâncias. Mas o que eu noto é que a realidade em Portugal está muito longe de fazer com que isto aconteça, não é? Porque não basta Sabes que dizer isto. eu acho que vai ser inevitável. Porque se as coisas continuarem como estão e se o rumo que se está a seguir for o atual, em que os serviços, apesar de se estar a tentar gerar este acesso de proximidade, hoje em dia estão a ser criadas equipas comunitárias, mas estamos com muita dificuldade, especialmente na região de Lisboa, em ter camas para os doentes graves que precisam de ser internados. Portanto, eu acho que se o caminho continuar a ser este, em que não conseguimos dar uma resposta completa no Estado, as empresas vão ter de ser o local onde tendencialmente tu consegues identificar mais cedo e tratar atempadamente as pessoas. Isso é um dos trabalhos que eu tenho feito com algumas empresas. Eu já contei esta história, mas para mim isso foi uma espécie de wake-up call já há muitos anos, não é? Quando nós fundámos a nossa subsidiária da empresa onde eu estou no Reino Unido. Um dia cheguei lá, logo no princípio, não é? E entro na empresa e estava toda a gente numa sala. Eu perguntei o que é que se está a passar e tal, está tudo vazio. Estamos a uma ação de formação. Eu não sei curiosidade, uma ação de formação sobre o quê? E disseram prevenção do suicídio. E eu fiquei assim, prevenção do suicídio? Pá, isso é brutal. E depois pensei, isto nunca aconteceria em Portugal. Certo. Nunca nenhuma empresa, naquele tempo, iria fazer uma formação sobre prevenção do suicídio. Não é? E, portanto, essa sensibilidade e a importância que nós damos aos assuntos vê-se depois na nossa prática no dia-a-dia e, designadamente, nas formações que nós escolhemos para dar às pessoas. Mas eu acho que está a mudar. Está a mudar. Eu hoje em dia vou muito a empresas. Fundámos uma associação que se chama Mind Alliance, que é uma associação que nasceu no Reino Unido e que procura alinhar as empresas e disseminar boas práticas, precisamente para lidar com este assunto da saúde mental, criando formas de endereçar os problemas ali, nas comunidades empresariais, que é um sítio onde isso pode ser feito. Não é? Claro. Mas as pessoas têm que estar atentas, têm que saber, têm que ter sensibilidade para perceber esta pessoa não está bem, está deprimida, ou está demasiado ansiosa. Para mim, o próximo passo na área da psiquiatria, na comunicação pública, é que a pessoa comum seja tão capaz de identificar os principais sintomas de uma depressão, de uma doença bipolar e de uma esquizofrenia, como é capaz de identificar um AVC ou um ataque cardíaco. E qualquer pessoa, hoje em dia, pessoa comum, consegue dizer quais é que são os sinais que sugerem um AVC ou um ataque cardíaco. Certo. E porquê? Porque durante anos há de ter havido uns chatos que foram à televisão dizer aquilo 200 vezes. Uhum. E, portanto, eu acho que esse tem de ser o próximo passo na comunicação pública na área da psiquiatria. Talvez o estigma também não ajude, não é? Porque a doença mental é muito estigmatizante, não é? As pessoas fogem. Claro. Isso é uma coisa que não... Ainda é, mas eu acho que está a mudar, felizmente. Não, e a melhor forma de quebrar o estigma é levar informação às pessoas. As pessoas têm mais tendência a estigmatizar as coisas que não compreendem ou não conhecem. Portanto, levando informação, eu acho que nós vamos ser capazes de ultrapassar, e acho que nunca se vai ultrapassar na totalidade o estigma, mas isso é válido para tudo, mas acho que se ultrapassa as maiores barreiras do estigma com informação. Ou com períodos como tiveste com a Covid, em que toda a gente, ao mesmo tempo, sofreu pressão da mesma maneira e então se identificou com o que estava a acontecer com a pessoa do lado. Certo. Exatamente. Acho que essa relação foi identificar-se com o problema, desde logo porque o viveu, ou porque o viveu, sentiu em alguém muito próximo,
é uma forma de se poder criar um contexto e uma awareness e uma sensibilidade para o que está a acontecer completamente diferente. E eu acho que isso falta muito entre nós as pessoas. É porque, sei lá, uma pessoa reconhece que alguém está triste, mas muito dificilmente passa o passo seguinte, a dizer, será que esta pessoa está a entrar na depressão? Sim, é quase considerado invadir a privacidade do outro, perguntar-lhe alguma coisa, não é? E, enfim, pronto, eu acho que isto é um caminho que nós temos que dar. E agora deixa-me aqui trazer um outro assunto, porque, em boa verdade, eu sinto que isso pode ser muito importante nesta transformação que podemos fazer, que é o que nos permite a tecnologia, não é? A inteligência artificial, principalmente em técnicas ou em terapias cognitivo-comportamentais. Sim, que são mais estruturadas. Vamos falar um bocadinho sobre o teu livro, mas está a haver um impacto brutal através dos chatbots treinados pelas máquinas no desenvolvimento dessas terapias, não é? As máquinas estão a ficar muitíssimo eficazes e são muito eficientes, porque estão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, sempre. Claro. São infinitamente pacientes, que é um aspecto importante quando se lida com alguém que... Não se desgastam. E, de facto, aquilo que eu vejo enquanto técnico só, nesta área, é que os resultados são absolutamente impressionantes. Que ideia que vocês, a classe médica, psiquiatra, têm deste assunto? É uma ferramenta interessante? Estão preocupados porque alguma coisa pode não funcionar como vocês acham que deve funcionar? Como é que veem? Acho que há semelhança... Eu acho que há semelhança de todas as áreas nas quais estamos a integrar agora a inteligência artificial, tem de haver alguns cuidados. Portanto, temos de ter cuidado na forma como implementamos ou como deixamos que a inteligência artificial faça a gestão dos processos. Porque, no fundo, é esse o problema, não é? Ou a preocupação é quando a própria inteligência artificial começar a fazer uma autogestão da totalidade da informação. Agora, eu não tenho dúvida de que a inteligência artificial vai ter um papel, e para mim um papel fundamental. E o papel, como tu estavas a dizer, não se cansa, não descansa, não precisa de parar, não se irrita, não tem... Eu acho que vai ser absolutamente essencial para as estruturas como as empresas, por exemplo, se calhar ter assistentes ligados à saúde mental que estejam a funcionar como modelos de inteligência artificial que consigam identificar, por exemplo, um trabalhador que esteja em risco de um burnout ou um trabalhador que apresente sintomas e que sinalize. Atenção, nos Estados Unidos nós já temos empresas, startups muitíssimo bem-sucedidas, ou seja, assim, a avaliação que nós conseguimos fazer dos resultados é de facto impressionante, impressionantemente boa. É que já estão a fazer isso. Eu devo dizer que tentei trazer isso para experimentar, para ver, etc. Não está disponível ainda na Europa. Está a falar de psicoterapia ou de prevenção? Psicoterapia. CBT, okay. Portanto, CBT, sim, que é mais estruturada, portanto é normal que seja a primeira que a inteligência artificial replica. Ele fala contigo, acompanha-te e percebe, supostamente, o que está a acontecer e faz uma primeira intervenção para te tentar estabilizar e depois encaminhar. É uma coisa, enfim, completamente automática, digamos assim. Sim, mas acho que vai ter um papel inegável, porque pensa assim, tu quando vais a um médico, quando vais a um psiquiatra com uma depressão, por exemplo, o psiquiatra está a olhar para ti desde o momento em que tu entras na sala. As pessoas com depressão têm energia diminuída, têm a cara, não é? Dá para ver o facies triste normalmente, a pessoa, o tom de voz muda muitas vezes, a pessoa fala menos, tem menos iniciativa, a posição corporal é diferente. Tu, com uma máquina de inteligência artificial como assistente de um médico, por exemplo, tu podes ter logo esses parâmetros quantificados em relação ao estado normal daquela pessoa em concreto, face às entrevistas anteriores que tiveste com a pessoa, e ter logo uma previsão ou uma... Se quiseres, a máquina pode chamar a atenção ao médico para um determinado sintoma que é possível que exista e que o médico deve explorar. Ou mesmo fazer um rastreio prévio, que depois o médico pode validar. Em boa verdade, tudo isto se trata ou assenta na identificação de padrões. E, de facto, a máquina tem uma capacidade muitíssimo maior e vai continuar a aumentar essa capacidade de identificar padrões do que nós.
E, portanto, ela será capaz de perceber e depois, enfim, encontrando relação com causa e efeito, falo-á, inevitavelmente, muito melhor do que nós. Tu na psiquiatria ainda tens a parte da empatia, que é onde a maior parte dos médicos acha que não vai ser substituído, mas eu acho que mesmo na empatia a máquina vai ser capaz de gerar empatia a um nível existe um estudo brutal. que tem uma amostra muitíssimo vasta, várias dezenas de milhares de doentes, salvo erro, que julgo que foi feito pela McKinsey, agora durante o Covid, consultas remotas, porque as pessoas estavam confinadas, não podiam sair de casa. Um dos parâmetros que foi avaliado era a empatia, e havia respostas que vinham da máquina, portanto eram completamente automáticas, e respostas que vinham do homem, do médico ou do terapeuta homem, e a máquina ganhou largamente. Ganhou, claro. No parâmetro de empatia. Pois. Largamente, mas largamente. Foi 10-0, percebes? E lá está. E porquê? Porque a máquina é muito mais paciente. Não é? E nós na psiquiatria, quando tu falas destes ChatGPT, o Gemini da Google, Large Language Model. Large Language Model é precisamente o que nós fazemos nas nossas consultas, não é? Um bom psiquiatra é um psiquiatra que já tem experiência, já viu muitos doentes, vai vendo muitos doentes, com base naquele padrão cria a sua própria experiência, não é? De acordo com os critérios. E a máquina aí é um aliado e, portanto, eu acho que nós ou vamos atrás e conseguimos incorporar isso, ou ficamos para trás. Eu acho que a inteligência artificial vai ser um bocado como a internet foi há 30 anos. Certo. Eu acho que neste aspecto em particular, acho que são muito boas notícias e é uma ferramenta que de facto tem um potencial muito grande e que nos vai ajudar a resolver estes problemas. Andando um bocadinho, Henrique, tu lançaste agora um livro, como disse, em setembro. Dormir é fácil, uma abordagem cognitiva comportamental para acabar de vez com a insónia. Insónia é um problema tramado, não é? Que, eu diria, uma boa parte das pessoas a partir de determinada idade sofre de alguma forma desse problema. Eu, pelo menos, enfim, a minha experiência, enfim, não é estatisticamente relevante, não é? Mas uma boa parte das pessoas que eu conheço tem algum problema com o sono. E uma grande parte delas tomam qualquer coisa, ou habituaram-se a tomar qualquer coisa. E, portanto, a abordagem farmacológica é essa questão. Mas tu afirmas, é fácil acabar com a insónia. É mesmo fácil? Não é bem. O título do livro é mais para quem já dorme bem. Que é dormir é fácil para quem dorme bem. Se tu perguntares a alguém que dorme bem como é que a pessoa faz, a pessoa não sabe responder. Chega à cama e dorme. Certo. E, portanto, para essas pessoas dormir é fácil. E o objetivo... Eu faço já uma declaração de interesses. Eu não durmo bem. Tu não dormes bem, pronto. Então, para quem não dorme bem, dormir pode dar mais trabalho. Mas a forma sustentada no tempo de conseguir solucionar a insónia é através de mudança de hábitos e comportamentos. E por isso é que nós usamos essa terapia cognitivo-comportamental para a insónia, que é a primeira linha, ou seja, isto é o primeiro tratamento que se deve tentar nos casos de insónia. Só que como não está disponível no Serviço Nacional de Saúde, como é difícil mesmo no privado, ter psicólogos ou médicos que tenham formação nesta área específica e que se dediquem a fazer estas sessões, o que nós fizemos foi pôr isto no livro. As pessoas podem fazer em casa, portanto nós dizemos dormir é fácil, mas pode dar trabalho. E, portanto, as pessoas têm um plano de tratamento e isso é o que eu acho que é inovador neste livro. É que é o primeiro livro que eu conheço que poderia, por exemplo, ser comparticipado como é comparticipado um medicamento. Podia ser prescrito por médicos de família. Okay. Porque o que o livro tem é um mês de tratamento. O que é difícil aqui é a pessoa aceitar que vai ter de se regrar durante um mês para cumprir exatamente o que ali está. Porque não é fácil, dá trabalho. Portanto, a partir daí pode ser fácil. Portanto, e adotando aquelas técnicas... Enfim, não queria estragar a vontade das pessoas lerem o teu livro. Não, mas não estraga nada, pode explicar tudo. A ideia do livro e a razão porque as pessoas devem ler o livro é precisamente essa. Quem tem alguma dificuldade com o sono, com o seu sono, e obviamente com o impacto disso na nossa vida é brutal. Aliás, tu referes isso muito bem. Isso afeta completamente a nossa... Mas o sono é um mundo. Atenção, o sono é um mundo. Este livro é especificamente para a insónia. Certo. Para tratar a insónia, porque o sono depois tem outras patologias, tem outras perturbações
que pode, por exemplo, a apneia do sono é muito comum, Certo. tem um impacto brutal na vida das pessoas. Certo. Neste livro ninguém vai aprender a tratar a apneia do sono. Certo. Agora, tem também os sintomas principais das outras perturbações de sono para as pessoas estarem atentas. Mas a insónia é também um mundo, não é? Aliás, tu dizes isso, a insónia não é apenas a dificuldade em adormecer, é depois manter-se a dormir. Sim, exatamente. Acordar bem, Exatamente. ser capaz de acordar. Exatamente. Portanto, tudo isso. Vocês tratam nesta abordagem à insónia. E através, como tu dizes, é um guião para fazer um tratamento de um mês. Exatamente. E para poder, encontrar uma disciplina que ajude depois a mudar essa relação. No fundo, aquilo vai assentar a terapia cognitivo-comportamental assenta em 2 pilares, que são técnicas cognitivas, portanto, técnicas que estão ligadas à forma como tu pensas o sono e olhas para o sono, e condicionando a forma como tu pensas e olhas para o sono, tu mudas a forma como te relacionas com ele. E depois as técnicas comportamentais, que são as técnicas que inicialmente vão ter mais eficácia. O que é que isto quer dizer? Tu começas com as técnicas comportamentais que te vão pôr a dormir melhor, exatamente, mas são regras como não ficar mais de 15 minutos na cama se não adormeces, não ir para a cama sem sono, só deves ir para a cama com sono, ancorar o despertar, portanto, acordar todos os dias à mesma hora para criares um padrão e teres os teus 2 ritmos, tu tens 2 processos que gerem o sono, teres os 2 a funcionar de forma mais coordenada. Isto é a parte comportamental. Isto vai-te fazer dormir melhor no curto e médio prazo. Mas o que te vai perpetuar um bom sono depois é a parte cognitiva, que essencialmente é tu associares a cama a dormir. E só o ato de ires para a cama já te dar sono, da mesma maneira que tens o reflexo Pavlov, que é o mais conhecido, não é? Dos cães, que tu tocas a campainha sempre que alimentas os cães e há uma altura em que tu já não tens comida, tocas a campainha e os cães salivam. E, portanto, a ideia é tu teres essa associação com a tua cama. E então só o facto de ires para a cama já te dar sono. Mas eu lembro-me, devo dizer-te, eu quando era miúdo, eu lembro-me que não tinha nenhum problema a dormir. Dormia bem. É a ideia que eu tenho. A idade aumenta a probabilidade olho para de ter o meu insónia. filho, ele vai para a cama, lá está, passado 15 minutos está a dormir, e eu penso assim, já era assim. Agora não, agora de vez em quando é de facto um pesadelo. Não é? Mas a idade é um dos fatores de risco. Eu viajo muito, não é? É muito difícil dormir no avião. Muito difícil. Mesmo quando estou cansado e super cansado, é de facto difícil. E viajo com pessoas, algumas pessoas que eu conheço bem, que sentam e dizem assim, agora vou dormir. Não é? Eu passar 5 minutos estou a dormir. Dizem, brutal. Aquilo é uma vantagem competitiva imensa para quem anda de um lado para o outro sempre. Não é? Certo. Eu não consigo fazer isso. Não é possível. Enfim, não sei exatamente porquê, mas há uma coisa curiosa que tu dizes também no teu livro, que é um mito a ideia de que todos nós precisamos de dormir 8 horas. Que enfim, de facto é uma coisa que nós nos aprendemos. Imagina onde é que o nosso Presidente da República já estava, não é? Certo, ele diz que precisa dormir às 8. 5 ou 6, não sei. Dorme 3,5 ou 4, portanto é muito pouco. As pessoas não têm todas a mesma necessidade de sono, mas isto é válido para quase tudo, não é? As pessoas calçam números diferentes, as pessoas têm estruturas, funcionamentos diferentes. E aquilo que nós vemos é que há pessoas que têm padrões de sono completamente diferentes umas das outras. A média, lá está, a média das pessoas vai precisar dormir entre 7 a 9 horas. Certo. A ideia de que toda a gente tem de dormir as 8 horas certas acaba por criar insónias. Porquê? Porque as pessoas começam a pensar, porquê é que eu não durmo as 8 horas? Depois tens pessoas que vão tomar medicação para dormir 8 horas de que não precisam. Mas deixa-me aqui acrescentar outra coisa que tu também dizes, não é? E que é absolutamente surpreendente, aliás, como tu próprio referes. O seguinte, surpreendentemente, palavras tuas do livro, quem dorme mais horas parece ter um maior risco de mortalidade. Morre mais cedo. Do que quem dorme pouco. Quem dorme mais 8 horas tem um risco de mortalidade 30% superior a quem dorme entre 7 a 8 horas e quem dorme menos de 7 horas tem um risco apenas 12% maior. Então, um risco maior, mas menor. Sim, do que... É um padrão aí entre 30% para quem dorme de mais, 12% de aumento para quem dorme de menos. Portanto, dormir demais, afinal, faz mal. Assim, quem digo precisa... eu, mas como é que podes explicar uma coisa destas?
Nós não conseguimos encontrar propriamente um motivo que eu te consiga dar. E nós, para incluirmos isso no livro, na altura, isso é o resultado de uma meta-análise muito grande, portanto, um estudo bastante bem desenhado, com muita validade científica. Nós, antes de incluir a frase, até fomos consultar o Hugh Celsick, que é o pós-faciador do nosso livro e que nos deu a formação em terapia cognitivo-comportamental para a insónia da Insomnia Clinic de Londres. E ele disse que esse padrão era observado, e o padrão é em U, ou seja, nós vemos que há uma mortalidade superior para quem dorme menos de 7 horas, depois essa mortalidade baixa para quem dorme entre 7 a 9 horas, e depois aumenta para quem dorme mais de 9 horas, mas para um nível superior do que aquele de quem dorme menos horas. Agora, não te consigo dizer, em concreto, não te consigo dar um motivo para isso acontecer. Portanto, pá, enfim, a nossa mensagem para o mundo é, por favor, não durmam demasiado. Isso faz-vos mal. Não, mas aquilo, quer dizer, as pessoas têm... Se as Essa pessoas história precisarem de dormir dormir... ao fim de semana na cama, não. Tem que precisarem dormir mais de 9 horas é porque provavelmente precisam mesmo dessas horas para funcionar. Pode acontecer. Mas pode funcionar assim, ou seja, porque eu já vi pessoas a dizerem isto. Okay? Enfim, tudo bem, a pessoa até dorme pouco e mal durante a semana, mas depois compensa durante a semana. Podes compensar. E há um conceito que é de um tipo chamado William Dement, que é a dívida de sono. E isto funciona para compreender... bem, não sei se interessa muito ir para estes pormenores neste tipo de entrevista, mas vamos. Nós produzimos... É como se pagássemos a energia que gastamos. Certo. E nós, ao longo do dia, consumimos energia para funcionar e vamos gerando um composto que é a adenosina. Ok. E a adenosina dá-nos sono. Ativa um dos processos, daqueles processos que eu falei no início da entrevista. Certo. E é como se, ao final de cada dia, nós, ao dormir, compensássemos e voltássemos ao zero, que é o combustível do sono. Nós vamos alimentando um tanque que depois, durante a noite, vai ser degradado e volta ao zero. E todos os dias, no mundo ideal, tu pagas esta dívida de volta. Tu estás durante o dia ativo, pagas a tua dívida no fim do dia. Quando não consegues, é perfeitamente legítimo tu chegares ao fim de semana e compensares. E isto não tem de ser compensado de 1 para 1. Ou seja, se tu dormiste menos 4 horas do que deverias no acumulado da semana, não tens de chegar à sexta-feira e dormir mais 4 horas. Se calhar, se dormires mais 1h30 ou mais 2 horas, vai ser suficiente. Mas esse mecanismo de compensação funciona, porque era a minha questão, era perceber se funciona assim ou não, ou se cada vez que tu dormes mal, e a adenosina é o que a cafeína... que não vais conseguir recuperar, que fez estragos no teu corpo. A adenosina é o que a cafeína inibe. Portanto, nós funcionamos, a cafeína tem impacto ativador, o café é um estimulante, digamos assim, mas na verdade o café é um inibidor da adenosina. Inibe esta molécula, que é a tal molécula do sono, digamos assim. Certo. Tal combustível do sono. Portanto, eu devo ter pouca adenosina. Porque eu tomo café e aquilo não mexe o ponteiro, ou seja, não é porque não tomar café que eu durmo melhor, não é? Depende. Até que horas é que tomas café? Pá, eu deixei de tomar café porque entre na altura comecei a ter taquicardias e arritmias e não sei o quê, e houve ali uma relação clara com o café, eu dormi o café e isso desapareceu tudo. Não é? Eu sempre tomei café e havia alturas em que eu nunca tive problemas com o sono, e depois houve de facto alturas em que eu comecei a ter, como tu disse, e depois retirei o café completamente mesmo. Sim, não sentes diferença nenhuma de energia. Eu também não tenho, aliás, o café comigo ajuda-me a concentrar, mas até tem um impacto de me tirar alguma energia. Ajuda-me a concentrar, mas tira-me alguma energia. Mas isto é normal com os estimulantes para quem tem hiperatividade de déficit de atenção. Se calhar tenho de fazer um teste depois. Não, ok. Pá, estou interessado. Eu tenho que resolver este problema do sono. Eu devo dizer que gosto muito de dormir. Aliás, eu gosto mesmo de adormecer. Adormecer é uma boa sensação. Dormir depois é uma espécie de perda de tempo, não é? Porque pronto, não está ali. Mas adormecer e tal. E tenho muita dificuldade a acordar. Agora é o que eu sinto, não é? Eu depois, mesmo depois de ter dormido muitas horas... Tu já tens o livro, não é? Já tenho. Pronto, então está nas tuas mãos melhorares o teu sono. Exatamente. Depois dou-te feedback. Ok, está aqui a minha reação e a tua... Olha, deixa-me falar, eu gostava de falar aqui um bocadinho de Coimbra, para alguém, enfim, que tem o teu perfil, que é bastante mais novo, que saiu, e portanto que consegue olhar para a cidade de fora, e que conhece uma comunidade que também terá uma opinião sobre o que é o nosso sítio, este sítio onde nós vivemos, e acho que este sítio de que nós gostamos,
que ideia é que hoje existe de Coimbra? Entre aqueles que tu conheces, entre a tua comunidade, a tua geração, as pessoas que não são de Coimbra, mas que por alguma razão falam de Coimbra ou emitem uma opinião de Coimbra, que ideia é que tu sentes que existe sobre Coimbra? Como Coimbra é percebida? De uma cidade que parou no tempo. Portanto, isso é algo que tu sentes que está... Eu o que percebi ao chegar a Lisboa, e vivi aqui durante a vida toda, não é? Da vida que eu me lembro. E percebi ao chegar a Lisboa que aquilo que eu imaginava que era Coimbra não era... A percepção que as pessoas de Lisboa tinham não era essa. Eu imaginava que Coimbra era vista como uma referência académica, um lugar para onde as pessoas queriam vir estudar. Eu cheguei a Lisboa e os miúdos diziam assim, eu entro em Lisboa ou vou para outro curso. Eu dizia assim, então, mas tens Coimbra? Coimbra, não quero ir viver para aí. E entre o meu grupo de amigos, aquilo que percebo é que nós sentimos que a cidade parou no tempo e se calhar, fruto de termos saído, a nossa percepção ou aquilo que pensamos às vezes é, será que a cidade já era assim quando eu vivia lá? Eu é que não tinha percepção do que era viver fora, ou a cidade piorou nos últimos anos e perdeu um bocadinho de relevância. Eu acho que pode ser uma mistura dos dois. Se bem que alguns dos meus amigos voltaram agora e até têm gostado de viver cá. Tu consideras voltar? É uma coisa que Neste momento, não. Acho que não faz sentido, na fase em que eu estou, pensar nesse regresso. Não me imagino a viver aqui por agora, mas quer dizer, mas não sei no futuro se... Porque eu acho que nós temos alguns bons exemplos de pessoas novas com percursos fantásticos e, portanto, têm oportunidades onde quer que as queiram procurar, sem dúvida. Sim. E que estão a voltar a Coimbra, que voltam a Coimbra. Mas alguma coisa Coimbra tem que, apesar do contexto muito vasto e cheio de oportunidades para essas pessoas mais jovens e mais... alguma coisa tem para elas voltarem. Não é? Eu diria, e isto é o que eu vejo no meu grupo de amigos, é que quem volta é quem passou a ter uma prioridade diferente e a prioridade passa a ser a família, por exemplo. Ok, certo. E quem quer constituir família, estar mais tranquilo, e passa a ter essa prioridade. Mas, principalmente com quem está em Lisboa, acho que a proximidade dos centros de decisão faz diferença. Ligarem e dizerem assim, olha, por exemplo, como eu ontem fui ter uma reunião ao Ministério da Saúde. E foi uma coisa que, por estar ali, eu pude fazer de um momento para o outro. Que é, olha, consegue passar aqui no Ministério, nós gostávamos de reunir consigo. Eu digo, ok, certo. Estou a caminho. E, portanto, há essa limitação da distância e há também, quer dizer, porque a vida não é só trabalho, não é? Depois há uma mundivivência em Lisboa. Neste momento, Lisboa é uma cidade global. Eu acho que isso faz muita diferença. E há uma parte social, uma abertura e, por exemplo, eu gosto de áreas diferentes, temas diferentes, dou-me com grupos muito diferentes em Lisboa e, portanto, dou-me desde os grupos do rugby aos grupos mais ligados às artes, os grupos de malta estrangeira que aparece por lá e que têm interesses completamente diferentes. E, portanto, essa parte também é muito importante para mim, de estar numa cidade como Lisboa é neste momento. Isso é talvez a grande diferença, não é? Porque há uma diferença de escala, não é? Aquilo que tu consegues encontrar numa grande metrópole, mesmo em áreas de nicho, que por definição, por ser grande, lá existe qualquer coisa, nos sítios onde há menos pessoas, há menos interesses em relação a esses aspectos, etc., tu tens uma oferta muito diminuta, não é? Mas nota, Coimbra, apesar de tudo, está muito bem localizada. Está a 1h30 de Lisboa, 1 hora do Porto. Portanto, 1h30 não é assim nada de especial. Só pode-se meter no carro e ver um espetáculo que nunca virá a Coimbra, numa área qualquer de nicho ou numa coisa qualquer. Sim. Não é assim uma coisa sim, muito não extraordinária. É limitante. Eu acho que Coimbra precisa, para funcionar, ou a visão que eu tenho de Coimbra e do que Coimbra pode ser, acho que precisa de um reitor forte. Precisa ter alguém na universidade que tenha visão. Consiga pegar nesta universidade e abaná-la. E precisa de ter um presidente da Câmara forte. E acho que só quando se conjugarem os dois, só quando houver esta aliança entre a universidade e a cidade é que isto anda. Isso é uma boa questão. Exatamente, é um bom ponto, não é? Eu devo dizer que nós, aqui,
nesta empresa, aliás, onde estamos agora, temos algumas pessoas estrangeiras, ingleses e alemães, que vivem aqui e que adoram viver aqui. Adoram Coimbra. Porque Coimbra tem uma escala e tem um conjunto de aspectos, não é? De detalhes, sei lá, os seus sítios que são mágicos, não é? Estão cheios de história, que são muito antigos e que nós provavelmente já nos habituámos a eles, já somos quase, eles são-nos quase indiferentes, não é? Mas quem vem de fora olha para determinadas coisas que nós temos aqui em Coimbra. Tens polos universitários com grandes nomes da arquitetura a fazer as obras lá. Tens relação com o Rio. Estou a pensar aqui num alemão que aqui temos, que todos os dias faz um bocado de remo, logo pela manhã, ali no Rio. Adora aquilo, todo aquele contexto. Não é? Ele está ali, vê a cidade. Portanto, há aqui um conjunto de detalhes que, de facto, têm impacto nas pessoas, não é? E isso é muito mais fácil de encontrar para quem vem de fora. Para quem já tem as rotinas daqui, não é? Não, e para quem é de Portugal. Porque há uma espécie de preconceito, por razões que tu disseste, não é? É um sítio do passado, é um sítio que parou no tempo, etc. E as pessoas absorvem essa imagem e depois têm dificuldade em se desprender dela. E, portanto, têm um preconceito, fazem um pré-julgamento. Mas tu não sentes, por exemplo, que a Universidade de Coimbra perdeu relevância a nível nacional? Absolutamente. Eu cheguei a Lisboa e percebi. Aliás, eu tinha aqui uma pergunta, um desafio para ti, que era: se tu fosses Presidente da Câmara, se tu fosses Reitor, quais eram as primeiras 2 ou 3 medidas que tu tomavas? Porque eu acho que uma boa parte do que está a acontecer tem que, de facto, ser combatido por essas 2 figuras. No plano da autarquia, e, portanto, quem desgoverna na cidade, e no plano da universidade. Claro, a atração de cérebros para aqui. E não há nenhuma dúvida que a Coimbra viveu, ou vem de um contexto em que não competia, não é? Porque era a única universidade do país, claro. Não é? E agora está no extremo oposto, há universidades todo lado. E, portanto, Coimbra manteve-se. Começas a sentir que as universidades de Lisboa te ultrapassaram, que as universidades do Porto te ultrapassaram, que Braga te ultrapassou. Só que aqui, se tu fores à faculdade, parece que não há consciência disso, nem preocupação com isso. E acho, em termos de Câmara, acho que passaria por tentar abrir a cidade a investimento externo. Procurar ter aqui empresas, ter aqui pessoas que estejam a criar coisas. Ser um hub de inovação de alguma forma. Em termos de universidade, acho que uma das coisas que faria era proibir que as pessoas terminem o curso e fiquem imediatamente a dar aulas. E que sejam professoras imediatamente na instituição onde acabaram de dar aulas. Sem praticar, sem ter prova dada fora. Acho que se perde bastante. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa universidade, aliás, sobre o qual tenho falado muito, é o inbreeding, que tem a ver com isso, não é? E, portanto, a dificuldade que as nossas universidades, as nossas escolas têm em se contaminar com aquilo que é diverso, com outras formas de pensar, com alguém que traz uma energia diferente e que descobre um caminho, precisamente porque traz uma energia diferente, com esta cultura diferencial que se constrói, não é? Em que quem está a acabar, quem acabou a sua formação na universidade enquanto doutor, está a fazer um doutoramento e depois fica a trabalhar no mesmo sítio onde está quem o formou. Com as mesmas ideias, com o mesmo... E com uma cultura diferencial, não é? Porque há uma cultura diferencial. É impossível, porque pronto, claro. O homem é um ser social, hierarquizar as suas relações, e tu tens o teu mestre, que vai ser o teu mestre, e portanto condiciona sempre a tua vontade de irromper em relação ao mestre, e dizer, não, exatamente. Eu não quero sair por aí, eu vou por ali. E é sempre mais difícil fazer isso. Obviamente não é impossível. Tens universidades como a Nova, por exemplo, que não permitem que as pessoas fiquem a dar aulas imediatamente a seguir a terminar. Tem toda a lógica. E a Nova catapultou-se para o grupo das 10 melhores, segundo o ranking do Financial Times, sim. as 10 melhores escolas de business. Portanto, nós temos de olhar para os bons exemplos e tentar... Acho que Coimbra tem de ir um bocadinho atrás agora e tentar copiar os bons exemplos. Mesmo Braga reestruturou os cursos. O curso de Braga de Medicina, eu lembro-me que quando eu estudava já estava desenhado para o modelo do novo exame final da especialidade. Em Lisboa os exames já são feitos na maior parte das universidades com o modelo do novo exame da especialidade. Coimbra continua a ter os modelos de exame de quando eu cá estava.
Quer dizer, acho que a cidade e a universidade em concreto precisam, se calhar, de um abanão. Muito bem. Combater o inbreeding seria uma boa medida que provavelmente é um conjunto de medidas que o reitor poderia assumir como bandeira e no plano autárquico. Que medidas é que tu achas que são... Trazer inovação. Trazer inovação. Porque é o que eu noto que, por exemplo, em Lisboa, claro que Lisboa está numa fase em que é um hub global. É incomparável. Mas Coimbra poderia ter tentado atrair, por exemplo, a malta que veio para Portugal para não pagar os impostos das cripto. Foi um conjunto de americanos e de alemães e de franceses que invadiram Lisboa e que trouxeram coisas boas e são pessoas ativas e estão a fazer coisas e vieram para aqui muitos deles para poderem vender o dinheiro que estavam a fazer nas criptomoedas sem pagar impostos na altura e, portanto, investiram em restaurantes, em centros artísticos, portanto, gera dinâmica. Coimbra poderia ter tentado atrair essa bolha de inovação ou ter tentado fazer parte dela e no futuro haverá outras oportunidades de certeza e, portanto, acho que a cidade tem de ser dinâmica a procurar. Portanto, essa atração eu julgo que é muito importante, mas eu acrescentaria a isso, nesta nossa discussão, não é? Que estamos a tentar aqui fertilizar um conjunto de ideias, que a Coimbra tem que combater uma imagem que se instalou, que até pode ser injusta, não interessa. Mas pois é isso que estavas a dizer. Porque há muitas pessoas que não vêm porque têm um preconceito em relação a Coimbra. Porque é um sítio paroquial, ou parolo, ou provinciano, ou porque está parado no tempo, etc. Sim. E, portanto, eu nunca vou para aí, mano. E como te digo, quem não tem esta imagem, quem não contacta com esta imagem, vem com toda a alegria e sente-se aqui hiper bem. Como te digo, os estrangeiros que não têm esse juízo. É preciso conseguir mexer a opção para as pessoas virem para cá. Portanto, tens de estar dentro das dinâmicas que atraem as pessoas. Olha, uma questão, nós estamos a caminhar aqui para o final do nosso tempo. Uma questão que está muito ligada com isto e que eu gostava de ter a tua opinião, que é, enfim, e que está ligada, enfim, eu diria que tens uma opinião avalizada também sobre isto, porque fostes um regular praticante de desporto ao mais alto nível. Eu acho que aquilo que está a acontecer neste plano do desporto, onde a ação académica era, assim, no meu tempo, portanto já lá vão umas décadas, não é? Habituou-nos a competir nas mais diversas modalidades nos escalões superiores aqui no nosso país, não é? Sim, já quase não temos. Futebol, ao basquete, ao vôlei, ao handball, quase tudo, não é? Nós competíamos nos escalões superiores. Isto agora desapareceu tudo. Mas desapareceu de uma maneira brutal. Quer dizer, alguém me disse no outro dia que o rugby e acho que era o futsal feminino, não quero estar a errar, eram as duas únicas modalidades em que Coimbra ainda está a competir nas primeiras divisões nacionais. Que é impressionante. No caso do futebol, já nem na segunda liga estamos, não é? Não, estamos longe já. Atenção, mesmo no caso do rugby, Henrique. No caso do sim, rugby, já não disputamos campeonatos. Eu habituei-me a ver, ano sim, ano não, a Coimbra estava a disputar o primeiro lugar no campeonato. Sim, verdade. E caía uma taça de Portugal com alguma regularidade. Sim. Isso agora desapareceu. Nós ainda estamos na primeira liga, não sei qual é o nome da liga do campeonato. De futebol. A Liga de Honra, acho eu. Sim, a Liga de Honra do rugby, é a Divisão de Honra. Mas já temos Divisão de Honra, mas já temos alguma, quer dizer, os pretos já não... Os pretos não ganham um campeonato desde 2004. E a Taça de Portugal ganhámos em 2016, acho eu, 16 ou 17, mas foi o último título da Académica de Rugby. No meu tempo, eu não joguei rugby, e por acaso tenho pena não ter jogado, mas no meu tempo, quer dizer, os pretos eram campeões com regularidade. Mas não acho era que no ano assim, era no ano a seguir. Há duas diferenças monumentais dessa equipa que tu estás a falar, esses que acabaram a ser campeões em 2004 para agora, e elas estão relacionadas com aquilo de que estivemos a falar antes. Essa geração, a geração que é campeã em 2004, é uma geração de pessoas que cresceram em Coimbra, estudaram em Coimbra e trabalharam em Coimbra. Esta foi a última super equipa que tivemos aqui. Na minha geração, já fomos uma geração que cresceu em Coimbra, criámos uma equipa forte. Aliás,
éramos das melhores equipas do meu ano de camadas jovens, chegámos aos séniores, construímos uma boa equipa de séniores, portanto, acho que no melhor ano ficámos em terceiro lugar no campeonato, mas quer dizer, éramos uma equipa que poderia ganhar e ganhava com alguma regularidade a qualquer equipa do campeonato. Só que já não trabalhámos em Coimbra. E o que é que isto fez? De um ano para o outro, a equipa desmembrou-se completamente porque as pessoas tiveram de ir para Lisboa ou para o Porto para trabalhar. Portanto, a cidade de Coimbra deixou de conseguir ter uma oferta de empregos atrativos para esta geração. E agora tens um problema maior ainda. E por isso é que tu já nem tens uma equipa que tenha disputado estes lugares. É que já tens uma franja muito grande de atletas que já não quer estudar em Coimbra. Os teus melhores atletas têm os clubes de Lisboa a ligar ou para oferecer empregos, mas isto é desde o meu tempo, ou para dizer vem para aqui para a faculdade e vem jogar. E então Coimbra acaba a fazer uma formação de jogadores até uma determinada idade e depois perde, nos últimos anos, invariavelmente perde os teus melhores jogadores para clubes de Lisboa, maioritariamente porque as pessoas querem ir para lá. E antigamente as pessoas iam para lá trabalhar, no meu tempo, hoje em dia as pessoas já vão para lá estudar, portanto tu perdes miúdos aos 18 anos. Portanto, tu concordas que nós podemos ver no nosso desempenho desportivo, podemos ter um indicador de quão bem Coimbra está Acho que é um reflexo. A conseguir ser, não é? Quão forte está a conseguir ser enquanto cidade, enquanto sítio para viver, enquanto Pensa assim, sítio para... se tu tivesse a Nova, se fosse a Nova SBE, onde toda a gente do país quer estudar, tu podias estar a dizer que oferecias bolsas a atletas que tivessem, por exemplo, possibilidade de classificação para Jogos Olímpicos. E atraías esses atletas. E tinhas as pessoas a treinar na académica, a jogar na académica. Se fossem uns Jogos Olímpicos, podias ter um quadro de honra de atleta. Pá, não sei, estou a dar um exemplo. E acho que isto tem muito valor. Agora, se tu não tiveres instituições que consigam atrair as pessoas, ou uma cidade com vida que consiga atrair as pessoas, as coisas ficam mais difíceis. Certo. Portanto, há aqui uma pescadinha ramo na boca. Nós temos que ser capazes de, enfim, desmontar este loop, esta espiral, que não é positiva, e transformar. É preciso transformar Coimbra. Temos que fazer esse caminho. Olha, Henrique, havia aqui muitas questões que eu gostava ainda de discutir contigo, mas enfim, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu acho que tu vives Coimbra, boa verdade, como eu, com intensidade, não é? Portanto, eu espero que continues a trazer aqui para este sítio. Continuo a sentir-me um representante de Coimbra e Lisboa, atenção. Exatamente. E ir à luta, não é? Porque às vezes, Exato. de facto, muitas vezes a energia é negativa. Até custa, Mas lembro-me de não é? uma conversa tua com o meu pai, já há muitos anos, já nem deves lembrar disto, mas lembro-me de vocês estarem em casa e o meu pai chamou-me, a mim e ao meu irmão, e disse assim, putos, vocês estão aqui a ver o Gonçalo, isto é... são gajos como ele que levam a cidade para a frente e nós não podemos tirar daqui as nossas empresas senão a cidade morre. E se não forem as pessoas daqui a fazer alguma coisa pela cidade, ninguém vai fazer. Portanto, se toda a gente for embora, não fica aqui nada. Mas sabes, eu acho que estou a falhar ao teu pai. Estás a falhar ao meu pai? Pá, porque passado este tempo todo, pá, eu não vejo, quer dizer, honestamente. Eu também estou fora, não é? Mas Este tipo de conversas, não é? Que eu tenho aquela história que já contei várias vezes, mas que repito, alguém me disse, não é? Ele disse, já há alguns tempos atrás, na sequência de uma conversa que estávamos a ter, eu disse qualquer coisa como não, isto agora está a mudar, Coimbra bateu no fundo e agora vai. E a pessoa com quem eu estava a falar pôs-me a mão no ombro, deu uma sonora gargalhada e disse-me assim, sabe, Gonçalo, sabe porque é que me disse o António Guterres? Na altura o António Guterres era primeiro-ministro, ele altura já foi. Quando eu disse que Coimbra bateu no fundo e agora só pode subir, não é? Sabe porque é que me disse o António Guterres? Coimbra não tem fundo. Pá, eu fiquei assim, pá, meio... Uau! Duro. Mas o que é certo é que passou este tempo todo e eu sinto... E não provavelmente eu sou um velho do Restelo, talvez, não é? Mas eu sinto, pá, que não conseguimos, a minha geração não conseguiu combater isto que estava à frente de todos nós, não é? Coimbra estava-se a tornar num sítio com uma má imagem, com
continua a ter sítios fantásticos e coisas fantásticas, etc. Mas estava a parar, estava a perder a energia, a exuberância, a boa vibração, a luz, a cor, por aí fora. E isso estava a acontecer e nós discutíamos, como eu falava muitas vezes com o teu pai, discutíamos isso e víamos isso, etc, etc, etc. E achávamos, não, isto agora vai mudar, vamos fazer, vamos não sei o quê, não sei o quê. E agora continuamos a ter estas conversas uma geração depois. E as coisas agravaram-se, lá está. E algumas delas devem ter sido gravadas. Mas foi uma cidade onde eu gostei mesmo muito de crescer. E, portanto, acho que essa cidade continua a existir, essa possibilidade continua aqui. Eu acho que existe, tem que existir, tem que lá estar. O caminho, quer dizer, a resposta para isto tem que acontecer e eu estou absolutamente convicto que vai acontecer. Não sei se na minha geração, não sei se... Mas eu acho que vai acontecer porque, de facto, há um conjunto absolutamente sublime, fantástico, de detalhes, de aspectos do que é a vida de Coimbra. Tem que ser capaz de... Uma coisa que os meus amigos de Lisboa me dizem quase todos é: eu detesto Coimbra, vou à cidade, não gosto, não tenho coisas para fazer, não tem nada, mas os teus amigos de Coimbra que eu conheço são sempre gajos interessantes. São sempre pessoas que aportam qualquer coisa às conversas. Portanto, nós ainda temos essa capacidade. Coimbra continua a ter um bom ensino, acho que tem uma vivência entre as pessoas que promove discussão intelectual a um nível diferente do que acontece em Lisboa, ou dentro dos fóruns comuns. Sim, Lisboa. A Coimbra é uma escola fora da universidade. Não é? Portanto, é uma forma de viver, é uma forma de nós nos dedicar, acho eu. Enfim, pode parecer presunçoso, isto também, enfim, estou a falar de algo que eu estimo, e, portanto, obviamente posso estar a ser influenciado por isso, não é? Mas há uma maneira de olhar para as coisas, há um tipo de vivência que nos obriga a discutir e a refletir e a desafiar, etc., que faz parte da maneira como se vive em Coimbra, que de facto eu acho que transforma as pessoas. Agora, a grande questão, talvez como tu dizias, quando falavas do rugby e aqui do desporto, é que as pessoas depois, nós estamos a exportar essa forma de ser e essa forma de estar. Exatamente. As pessoas não ficam aqui e, portanto, não cultivam esse Sem tipo dúvida. de ligações e de cultura de comunidade mas, enfim. Olha, Henrique, temos mesmo que terminar e eu gostaria então de deixar aqui para fechar esta nossa muito interessante conversa. Gostaria de pedir para escolheres uma única palavra para definir Coimbra. Mesmo a acabar vou ter de ser positivo, esperança. Ok, muito bem. Esperança e talvez saudade, assim, porque tenho do tempo que passei cá, continuo a ter, mas para não ser sempre a saudade associada à Coimbra, vou dizer esperança. Mas eu não tenho medo da palavra saudade, porque a saudade será talvez o melhor indicador que Coimbra marca, de facto, quem cá está. Porque senão nós não tínhamos saudade. Não tínhamos. Sim. Eu acho que, de facto, existe essa palavra, faz sentido, é autêntica e genuína em muitos daqueles que eu conheço, que passaram por cá e que não estão aqui a viver e não estão aqui a fazer o seu caminho. Mas eu acho que, de facto, a palavra esperança é aquela que faz sentido. Nós continuamos a acreditar, eu e tu, felizmente, também, que há um caminho em Coimbra que nós estamos a descobrir e que as coisas irão seguramente mudar. Henrique, muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo teu tempo e muito obrigado pela tua energia, pela conversa que proporcionaste. Obrigado.